moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer mais um doce aqui no canal. E esse foi um doce que vocês me pediram bastante lá nos comentários, né, do nosso vídeo, como fazer doce de abóbora com casquinha crocante. O pessoal sempre pedia lá, grava um doce de batata doce com casquinha, mostra como fazer o doce de batata doce com casquinha, que a gente quer aprender. Então, pessoal, esse doce não era um doce que a gente tinha costume de fazer aqui. Mas eu fui dar uma olhada aí, fiz umas 3 receitas de teste, até que eu cheguei numa receita que eu acredito que seja a melhor, né, e mais fácil para a gente fazer. Então hoje a gente vai fazer esse doce de batata doce com casquinha crocante. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser cozinhar as nossas batatas doces. Eu estou utilizando aqui 1,7 kg de batata doce. Pessoal, então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é cortar essa batata doce. Eu costumo tirar as pontinhas, né, as beiradinhas dela aqui e cortar em pedaços menores, né, para facilitar a gente cozinhar dessa forma aqui. Mas cada pessoa, pessoal, tem seu jeito, né, de cozinhar a batata doce. Vocês podem cozinhar ela inteira, vocês podem descascar a batata doce primeiro para depois cozinhar ela. Eu gosto de cozinhar assim porque eu acho que depois fica muito mais fácil, né, da gente descascar essa batata doce. Mas vocês podem fazer aí da forma que vocês preferirem. Uma coisa que é importante, pessoal, né, a gente tentar cortar os pedaços da batata doce mais ou menos do mesmo tamanho, né, para eles cozinharem, né, mais ou menos no mesmo tempo. E aqui, pessoal, né, como a gente vai cozinhar ela com casca, né, é importante, né, que vocês façam um processo de higienização bem caprichado nessa batata doce, né. Deixa ela aí bem limpinha, né, para a gente não ter problema depois. Então, pessoal, terminei de cortar aqui o nosso 1,7 kg de batata doce. E aqui, pessoal, né, a gente tem duas formas, né, de cozinhar essa batata, né. Uma na panela convencional, que vai gastar por volta de 20 minutos, né, e também na panela de pressão, que vai gastar por volta de 7 a 8 minutos. Então, para economizar um pouco de tempo, eu vou cozinhar nossa batata doce na panela de pressão. Mas vocês podem cozinhar aí na panela convencional também, sem problema nenhum. Então vamos passar ali para o fogão agora para a gente estar cozinhando a nossa batata. Então tá aqui, pessoal, né? Já coloquei aqui a nossa panela de pressão aqui no fogão. Vou passar as batatas aqui para a nossa panela de pressão. Aqui agora, pessoal, a gente vai acrescentar aqui 2 xícaras de água, né, para cozinhar a nossa batata. É suficiente. A gente vai colocar aqui também, pessoal, né, uns temperinhos, né? Eu vou estar utilizando aqui uma canela em casca, né, um cavaquinho de canela, né, para dar um sabor aqui, né, na nossa batata doce. E vou estar utilizando aqui também, pessoal, ó, 10 cravinhos da Índia, né, para dar um sabor também. Lembrando para vocês, né, que isso aqui tudo é opcional, né? Se o pessoal não gostar de canela, o cravo não precisa colocar. Se vocês gostarem só da canela ou do cravo, vocês coloquem apenas um dos dois. Isso aqui é opcional. Então, pessoal, liguei o nosso fogo aqui num fogo médio, né? A gente vai tampar a nossa panela de pressão e vamos deixar isso aqui cozinhando por 8 minutos após pegar pressão. Não tem problema se a batata ficar muito mole, que 8 minutos é um tempo considerável aqui para a gente cozinhar a batata. Mas como a gente vai amassar a nossa batata doce, não tem problema se ela ficar muito mole. Então, pessoal, depois que pegar a pressão, a gente vai marcar 8 minutos. Aí eu volto para a gente dar prosseguimento aqui na nossa receita. Moçada, então já passou os 8 minutos aqui, né, que a gente deixou a nossa batata na pressão. E vamos ver aqui se ficou bem cozidinho, né? Aqui, pessoal, ó, tá bem cozidinho. A gente vê, ó, que o garfo entra com bastante facilidade aqui nas batatas, tá vendo? Então, a gente já pode escorrer a água que tem aqui nessa batata. Então, eu vou vir para a pia para a gente escorrer o restinho de água que sobrou aqui. Então, tá aqui, pessoal, né? Vou escorrer aqui o restinho de água. E a gente agora vai deixar essa batata doce aqui escorrendo o restinho. E eu vou deixar ela esfriar aqui uns 10 a 15 minutinhos para a gente descascar. Assim que a gente conseguir pegar os pedaços de batata com a mão aqui para descascar, eu volto aqui para a gente continuar a receita. Pessoal, então a nossa batata doce já deu uma mornada e agora aqui já dá para a gente descascar, né? Eu prefiro descascar ela assim, né? Como eu disse para vocês,
depois de cozida. Acho que fica, né, bem mais fácil, né, para descascar. Mas se o pessoal quiser descascar antes de cozinhar, também não tem problema. Aqui, pessoal, né, a gente vai tirando os cravinhos aqui, a canela, né, à medida que a gente vai encontrando eles aqui. Moçada, então terminei de descascar aqui as nossas batatas doces, né, e agora está pronto para a gente amassar. A título de curiosidade, né, a gente cozinhou aqui 1,7 kg de batata doce, né, e depois de cozido e de descascado, sobrou aqui 1,3 kg. Então, houve uma perda aí, né, de 400 gramas, né. Então, né, agora é só a gente amassar aqui as nossas batatas, né. Tá bem facinho de amassar porque a gente deixou cozinhar bem. Por isso é importante, né, a gente deixar elas ficarem bem cozidinhas, né, para facilitar esse processo da gente amassar as nossas batatas. E aqui, pessoal, para fazer esse processo de amassar as batatas, né, vocês podem utilizar um garfo mesmo, né, como eu estou utilizando aqui. Vocês também podem utilizar amassador de batatas, né, se vocês estiverem em casa aí. Então tá aqui, pessoal, terminei de amassar as nossas batatas, né? E agora a gente vai passar essa batata doce amassada para o nosso tachinho aqui. Aqui, pessoal, eu estou fazendo nesse tachinho aqui, mas vocês podem fazer em qualquer panela que vocês tiverem aí. O pessoal nota, né, que a batata doce, né, esse doce de batata doce, ele é bem mais seco, né, do que o de abóbora, né? Então, a gente vai levar ele no fogo aqui e ele vai gastar bem pouquinho tempo, né, para chegar no ponto, porque ele já é bem seco. Pessoal, agora a gente vai juntar aqui o açúcar, né? O açúcar, pessoal, como eu disse para vocês, eu fiz esse doce aqui algumas vezes, né, para mim testar, porque não era um doce que a gente tinha muito costume de fazer. A primeira vez que eu fiz o doce, pessoal, eu coloquei, né, a metade do peso da batata de açúcar, né? Por exemplo, aqui, se a gente está utilizando 1,3 kg, eu coloquei 650 gramas de açúcar. Deu certo, só que demorou 12 dias para o doce secar e criar casquinha. Isso mesmo, 12 dias. Mas criou casquinha e ficou muito bacana, né? Então, depois, pessoal, para criar casquinha um pouquinho mais rápido, eu aumentei um pouquinho a quantidade de açúcar. Eu coloquei 2 partes de açúcar, né, em relação à batata, né? Por exemplo, se a gente estivesse utilizando aqui 1,5 kg de batata, a gente ia colocar 1 kg de açúcar, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, né, a gente tem que colocar aqui mais ou menos 870 gramas de açúcar. E agora, pessoal, a gente vai acrescentar aqui na nossa receita suco de meio limão. Se o pessoal for utilizar aí mais de 1,5 kg de batata, pode pôr até o suco de um limão inteiro. Vamos dar uma mexida aqui, pessoal, né, para dissolver esse açúcar aqui na batata. O pessoal às vezes me pergunta por que a gente coloca o limão. O limão, pessoal, ele tem a função de dar uma balanceada, né, no sabor do açúcar, né? Ele dá, digamos, uma disfarçada no sabor do açúcar e ainda ajuda a conservar o doce. A gente já deu uma misturada aqui, pessoal, e hoje eu vou fazer esse doce nosso no fogão a gás mesmo, porque como eu disse para vocês, ele é bem rapidinho. A gente vai gastar aí em torno de 10 a 15 minutos para chegar no ponto. Então, na minha visão aqui, nem vale a pena acender o fogão a lenha. Então, vamos para o nosso fogãozinho antigo aqui para a gente terminar de fazer o nosso doce. Pessoal, então trouxe o nosso doce aqui para o nosso fogão, né? E agora a gente vai cozinhar ele aqui até ele dar o ponto. Como eu disse para vocês, é coisa rápida. Deve demorar aí de 10 a 15 minutos. Depois eu passo o tempo certinho para vocês e mostro o ponto também, né? Aqui, pessoal, nesse começo a gente não precisa mexer direto, né? A gente pode mexer de vez em quando e aí em determinado momento da receita, né, ele começa a dar uma pequena grudada no fundo do tacho ou no fundo da panela, mas nada muito exagerado. Então a gente vai mexer com uma frequência maior, né, a partir de determinado ponto aqui.
Pessoal, aqui tem 9 minutos, né, que eu estou mexendo o nosso doce aqui e ele está começando a querer agarrar um pouquinho aqui no fundo do tacho. Então, a partir de agora, eu vou mexer direto aqui, né, para ele não queimar, né, não grudar no fundo. E acredito aqui que dentro de uns 5, 6 minutos, ele já vai chegar no ponto que a gente quer. Então, é bem rapidinho. Então, já tem 15 minutos, né, que a gente colocou o nosso doce de batata doce aqui no fogo, ó, e esse aqui é o ponto. O pessoal vê aqui, ó, que ele fica uma massa bem consistente mesmo, né? Mas como eu disse para vocês, ele já é mais seco, né, de natureza, né, do que o doce de abóbora, por exemplo. Mas esse tempo que eu falei para vocês, mais ou menos aí 15 minutos, deve ser suficiente, né, para vocês encerrarem aí o doce, né, e ele dar casquinha. Então, já passou os nossos 15 minutos aqui, eu vou desligar o fogo. Agora eu vou deixar o nosso doce dar uma esfriada, né? Assim que ele ficar morno, eu volto, né, para a gente enrolar esse doce, né, fazer os pedacinhos ou as bolinhas. Pessoal, então agora a gente vai enrolar o nosso doce. Eu vou colocar o nosso doce nesses tabuleiros aqui. Então, eu vou dar uma pequena untadinha nele aqui com óleo, né? Para não ter perigo de grudar depois o nosso doce. Então, coloquei aqui um pinguinho de óleo e vou espalhar aqui com um papel toalha. Então, tabuleiro untado, pessoal. Agora eu vou buscar o nosso tacho ali para a gente enrolar o nosso doce. Moçada, então aqui para enrolar o nosso doce, ó, a gente vai utilizar aqui 2 colheres, ó. A gente pega uma colher de doce, a gente pega aqui uma colher de doce, ó, e dá uma modelada aqui usando a segunda colher, ó. Não precisa ficar nada muito certinho, não. E a gente vem aqui e coloca no nosso tabuleiro. Dessa forma aqui, pessoal. Então, peguei uma colher aqui quase cheia, né, do nosso doce. A gente vai passar ela algumas vezes aqui para dar uma pequena modelada, né? E a gente vai colocar o pedaço aqui no nosso tabuleiro. O pessoal vê como vai ficando, né? Bonito, né? E esses pedaços aqui, né, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Do tamanho que vocês quiserem. Moçada, então terminei de enrolar aqui o nosso doce de batata doce e agora a gente vai colocar esse doce para secar. Como a gente coloca para secar? Eu sempre deixo secando no sol ou na sombra. Esse doce de batata doce ele demora um pouco mais a secar. Ele deve demorar aí entre 5 dias e 1 semana para criar casquinha. E nesse tempo, né, da gente secando o doce ali, a gente pode comer um de vez em quando aí para matar à vontade, né? Então, no meu caso aqui, como eu vou secar no sol, eu só vou cobrir aqui o nosso tabuleiro com um pano de prato e vou colocar no sol até secar. Hora que ele começar a criar casquinha na parte de cima do doce, eu vou virar ela, então a parte mais mole vai ficar para cima, né? E isso vai ajudar ela a criar casquinha mais rápido também. Algumas pessoas, né, já vi uns conhecidos aí falando que dá para secar no forno, mas o pessoal fala que tem que deixar o forno com a porta meio aberta para não ficar muito quente, numa temperatura bem baixinha e que vai gastar ali por volta de 8 horas de forno. Com um gás desse preço, eu prefiro esperar alguns dias e usar o sol. Então, pessoal, vou colocar o nosso doce para secar e assim que ele criar a casquinha, eu volto para mostrar para vocês. Moçada, olha para vocês verem aqui que belezura tá o nosso doce de batata doce. Hoje está com 6 dias, né, que a gente fez, né? E a gente nota que ele já está bem sequinho. Escuta esse barulho aqui para vocês verem, pessoal. Olha para vocês verem como o nosso doce já secou, né? E formou aquela casquinha bonita. E à medida que ele foi secando, né, pessoal, eu passei todo o doce para um tabuleiro só, né? Então aquele tabuleiro pequeno eu coloquei aqui junto com o grande, né, à medida que ele foi secando. Então passei o nosso doce de batata doce aqui com casquinha crocante para outra vasilha aqui, gente, ó. E
ficou muito top o nosso doce, né? Demorou aqui 5 a 6 dias, né? Com 5 dias ele já começou a secar, né? E com 6 dias eu já estava nesse ponto bonito aqui. E se o pessoal quiser que ele fique mais seco ainda, né? É só deixar mais uns 2, 3 dias secando, que ele vai engrossar mais ainda a casca. Mas eu acredito que esse ponto aqui, né? É o ponto ideal da gente consumir. Olha aqui para vocês verem, né, pessoal? A gente escuta até o barulhinho do doce, ó. Então fica uma casquinha bem bacana mesmo. E o melhor, pessoal, né, como eu disse para vocês, né, ele fica com essa casquinha por fora, mas por dentro, ó, ele fica bem cremoso. Olha aqui para o pessoal ver. Então fica top mesmo. Então, pessoal, por hoje é isso. Grande abraço e até a próxima.